Oi, Larissa, tudo bem? Como você tá? Melhorou? Tá tudo bem? Sua mãe? Vocês já voltaram pro salão já? Queria marcar espaço, se você ainda estiver fazendo. Bom dia. Bom dia, professora. Eu achei que não ia ter ninguém hoje. Tá boa? Tô bem, professora. E a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha, tá? Tá ok. Eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Apareceu para você? Apareceu.
Hoje está sendo só você da sua turma? Essa aqui é a minha primeira aula hoje, professora. Ah, não entendi, Vitória. Essa aqui é a minha primeira aula. Ah, é? Alguém entrou nas outras. Ah, entendi. Mas a Beatriz chegou aí também. Então tá bom. Tá me ouvindo, Beatriz? Tô sim. Então eu vou começar, tá? Estava aqui Tá conversando bom. com a Vitória que hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que a gente está estudando. Senhorita, anda sumidinha das aulas, Beatriz. O que que foi que você sumiu? Pois é porque eu estou olhando meu priminho, aí fica meio complicado. Entendo. Entendi. Aí é complicado mesmo. Essa revisão aqui é sobre resistência, tá? Aquele conteúdo de Lei de Ohm que a gente vem estudando. Então, vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar que eu volto a explicação, tá bom? Um resistor de 100 ohm é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. A tensão entre os terminais do resistor em volts é igual a... Olha para vocês verem. Como eu estava falando na última aula de física que a gente teve, acho que a Vitória estava presente, ó. Tensão elétrica, ela é representada ou por essa sigla aqui, ó, DDP, ou pela letra U maiúscula, ou pela letra E maiúscula, tá? E ela é calculada em volts. Agora, a corrente elétrica é calculada em amperes. Então, todas as vezes que vocês tiverem aí como se diz, alguma notação de corrente que não estiver em amperes, vocês têm que transformar. Então, por exemplo, 1 amperes tem 1000 miliamperes. Então, nós temos que transformar esse 20 amperes aqui para amperes, tá bom? Qual é a fórmula que nós utilizamos para calcular e descobrir a quantidade dessa tensão nesse circuito elétrico aqui? Eu vou utilizar essa fórmula, ó. Tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente ou intensidade da corrente, tá bom? E agora basta eu substituir. Como o meu resistor é 100, ó, aqui mais uma vez, tá em 20 miliamperes. Eu preciso transformar isso para amperes. O que eu tenho que fazer? Transformar isso para amperes 1 amperes tem 1000 miliamperes. Então, o que eu faço? 20 divido por 1000, tá? É isso que a gente faz. Aí fica, ó, 20 vezes 10 elevado a menos 3, que é 0,02, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó, 100 vezes 20 é 2000. 2000 vezes 10 a menos 3 amperes. Agora, isso daqui, ó, 2000, tirando da potência, a gente vai ter um total de 2 volts. O que a gente faz? Ó, como o expoente é 3, eu vou andar 3 casas até chegar num número diferente de 0. Beleza? Então, ó, 1, 2, 3, fica 2, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A, 2 volts. Então, nesse circuito em que tem uma resistência de 100 ohm e uma corrente elétrica de 20 miliamperes, a tensão elétrica é de 2 volts. Compreendido, meninas? Sim, professora. Prosseguir, tá? Um resistor ohmico, quando submetido a uma DDP, a uma tensão de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 20 amperes. Quando a corrente que atravessa for igual a 4 amperes, a tensão em volts nos seus terminais será... Então, olha só. Primeiro, eu tenho que descobrir
qual é o meu resistor, a minha resistência, porque eu não tenho. Depois que eu descobrir a resistência, aí eu posso calcular a tensão para uma corrente elétrica de 4 amperes, tá? Então, esse exercício me pede para fazer 2 cálculos. E se eu não fizer os 2, eu não vou chegar à resposta correta. Então, inicialmente, ó, vocês podem ver que o enunciado te deu a tensão elétrica de 40 volts, te deu a intensidade da corrente, mas não te deu a resistência. Depois do ponto, já vem uma outra situação em que ela quer que você calcule a tensão para uma corrente elétrica de 4 amperes. Então, a primeira conta que eu vou fazer é essa, ó. Para eu encontrar a resistência, eu vou dividir a tensão elétrica pela corrente elétrica. Então, vou ter tensão dividido pela corrente. Aí, na primeira conta, é só substituir. Tensão já está em volts, a corrente já está em amperes, então 40 dividido por 20. Nós teremos aí uma resistência de 2 ohms. Agora sim, eu posso calcular qual é a tensão elétrica para uma corrente de 4 amperes, porque agora eu tenho a resistência. Então, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Tensão elétrica vai ser igual a 2 vezes 4. Então, a tensão elétrica nesse circuito em que a corrente é 4 amperes, ela é de 8 volts, tá bom? O que torna a alternativa A a alternativa correta. Questão 3. Ao ser estabelecida uma tensão de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Então, ó, tirando os dados do problema, o que nós temos? Ó, tensão elétrica 50 volts, ó, que eu fiz questão de colocar. Essa sigla aqui e essa daqui é a mesma coisa, vai falar de tensão elétrica. E ainda assim, pode ter exercício que traz ainda assim, ó, ou E maiúsculo. Entendeu? Então, todas essas siglas, elas são para representar a mesma coisa, tensão elétrica. A corrente é 5 amperes. Então, ele está perguntando qual é a resistência, o resistor desse terminal. Então, resistor, a formulazinha que a gente utiliza é essa daqui, ó. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. E aí, a gente vai ter resistência igual a 50 dividido por 5. Só substituir. Tá já em notação certa, todos os dois, em volts e amperes. Então, ó, 50 dividido por 5 dá 10 ohms. Próxima questão. Um resistor de resistência R, ao ser submetido a uma tensão, passa a ser percorrido por uma corrente I. O valor da corrente elétrica, se a DDP, a tensão, for o dobro do valor inicial e a resistência for substituída por outra de valor 3R, é. Então, inicialmente, a fórmula para me encontrar a quantidade de corrente elétrica é essa. Corrente elétrica ou intensidade da corrente é igual a tensão elétrica dividido pela resistência. O exercício agora me dá algumas condições. Ele fala que a tensão ela passa a ser o dobro. Então, ó, vamos pôr que a corrente linha, que é o que a gente está descobrindo, é igual 2 vezes U, né, 2 vezes a tensão, dividido por 3 vezes a resistência, 3 vezes R, tá? Então, ó, devido à nossa formulazinha inicial, U dividido por R, a gente pode cortar esse U dividido por R da segunda. Então, o que que nos sobra? I é igual a 2/3, tá? É o que torna a nossa alternativa C correta. Questão 5. Um professor de física, em uma sala de aula sobre resistores e suas aplicações, questiona seus alunos sobre o que eles poderiam fazer para conseguir a água mais quente de seus chuveiros elétricos.
Várias respostas surgiram. Apenas uma estava correta. Assinale a resposta correta dada pelo aluno. Alternativa A, podemos diminuir o comprimento do resistor. Com isso, aumentaremos a corrente elétrica e, consequentemente, teríamos mais energia elétrica transformada em calor. Gente, por que essa alternativa ela é correta? Porque a resistência elétrica, desculpa, ela é determinada pela segunda lei de Ohm dessa seguinte fórmula aqui, ó. Resistência é igual resistividade, que é essa letrinha P, vezes o comprimento dividido pela área, tá? Então, se a relação e funcionamento da resistência está relacionado à área em que a corrente elétrica está passando e o comprimento do fio que está conduzindo, então, vocês concordam comigo? Se nós diminuirmos o comprimento do resistor, a gente consegue absorver mais corrente elétrica e transformar essa corrente elétrica em energia térmica. Porque o que a resistência faz? Ela pega energia elétrica, transforma em energia térmica, que é o que faz, por exemplo, o chuveiro funcionar, tá? O ferro funcionar, o secador de cabelo funcionar bem, uma chapinha funcionar bem. Então, é isso aqui que a resistência, é assim que a resistência ela trabalha. Vocês estão compreendendo aí? Sim, professora. Sim? Uhum. Então, por isso, a alternativa A ela é correta, tá? E isso também relaciona-se à potência, porque a potência, ela está relacionada à função, tá? A energia consumida pelo resistor. Então, ela se dá pela relação da tensão elétrica elevada ao quadrado dividido pela resistência. E aí a gente conclui que dessa forma é possível a gente perceber que a potência no fio é diretamente proporcional à tensão aplicada, à área transversal do fio, ó, tensão vezes a área, e inversamente proporcional à resistividade e comprimento. Então, a alternativa A, né, é que contempla essa fórmula final aqui. Questão 6, ó. Ao aumentarmos o comprimento de um resistor sem variarmos os parâmetros, tais como área ou resistividade, espera-se que sua resistividade aumente, B, sua resistência elétrica diminua, C, sua resistividade aumente, D, sua resistência elétrica aumente e sua condutividade aumente. Então, a alternativa correta é a D, e por que ela é correta e as outras estão falsas? A ela é falsa porque a resistividade do resistor é uma propriedade exclusiva do material, tá? Do qual o resistor é feito. E não relacionada às dimensões dele. Letra B é falsa porque, com o aumento do comprimento do resistor, espera que a resistência elétrica ela aumente de acordo com o enunciado da segunda lei de Ohm, tá? E não só aumentar por conta. Questão C é falsa porque a resistividade ela não vai mudar de acordo com as dimensões do corpo, mas sim com a resistência elétrica. A D ela é verdadeira porque à medida que aumenta o comprimento do fio, a resistência ela tende a aumentar, de acordo com a segunda lei. E a E também é falsa porque a resistividade, assim como na resistividade, a condutividade é uma propriedade do material que compõe o fio e não vai depender da dimensão dele. Então, a questão 7, a última questão, ela diz o seguinte: a resistência elétrica de um fio é determinada por suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo o comprimento do fio, que é o L, e a área da seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Então, meninas, presta atenção aqui, ó. Essa tabelinha, ela vai determinar
qual a condutividade dos metais aqui? A gente já viu em eletricidade e corrente elétrica que metais eles são bons condutores elétricos. Então, como a condutividade elétrica ela é contrária à resistência, então vocês prestem bastante atenção nos dados e no final eu vou perguntar para vocês, tá? Então, ó, alumínio tem condutividade 34,2, o cobre 61,7, o ferro 10,2, a prata 62,5 e o tungstênio 18,8. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de... Então, ó, todos esses fios têm o mesmo comprimento, a mesma dimensão. Porém, qual deles tem a menor resistência elétrica? Terceiro A. É uma pergunta. Quem aí sabe para poder me responder? O que que você tem que pensar para responder uma pergunta dessa? Você tem que pensar qual é o metal que tem maior condutividade elétrica. Porque se a corrente elétrica ela é inverso à resistência, quanto mais corrente elétrica o metal puder produzir, menor é a resistência dele. Então, na opinião de vocês, olhando para a tabelinha de novo, qual é o material, o metal que tem a menor resistência elétrica? É a prata, Prata, isso mesmo. porque ela é 72,5. Isso mesmo, tá? Então, só para justificar, né? Se fosse para você justificar, vocês poderiam colocar isso, ó. Condutividade é uma propriedade física inversa à resistividade. Portanto, quanto maior for a condutividade de um material, menor será a sua resistência elétrica. Observando a tabela, é possível perceber que a prata é um material com maior condutividade, logo produzirá o fio com menor resistência elétrica. Então é isso. Vocês têm alguma pergunta? Quer que volte alguma questão? Não, professora, não precisa não. Não? Então vou fazer a chamada, tá? Professora, Oi. a senhora pode, depois a senhora dá uma olhadinha para mim para ver se eu tenho alguma atividade pendente da senhora esse semestre? Sim, eu vou fazer isso esse final de semana. Segunda-feira eu já tenho uma posição para vocês. Tem que passar para a Juliana também, ela tá pedindo. Uhum, Aí eu já faço isso, tá? tá bom. Vitória, Presente. Beatriz, Presente. Chiara, Presente. Kurt. Presença. Então é isso. Aí, quanto a relação a essas notas de atividades, meninos, a nossa prova vai valer 60 pontos, tá? E as atividades 40, para contabilizar 100 pontos no total. Aí, quem eu não recebi, ou não fez ainda, aproveita para fazer, tá? Desde a primeira que foi postada em abril até agora. Essa semana não vai ter postagem de atividades no Classroom para vocês se dedicarem a estudar para a prova e tudo. Pôr essas atividades em ordem quem não colocou. E a segunda-feira eu já passo a relação de quem tá me devendo alguma atividade, tá bom? Ok. Professora, Pode a perguntar. senhora passou as atividades só de link, né? Só Ah, link. Vocês não precisam ok. mandar foto de nada, tudo link, Ok. tá bom? Uhum. Então é isso. Tenham um bom final de semana, todos vocês. Obrigada. E até semana que vem. Tchau, Tchau, professora. Fica com Deus. professora. Tchau, amém. Com Deus também.